Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Coin Consultoria. Meu nome é Matheus Braga, mais uma análise do mercado para você. Vamos falar sobre o Bitcoin, né, o mercado cripto no modo geral, os mercados internacionais também, alguns dados de inflação que assustaram e como é que você consegue aproveitar tudo isso de forma prática para fazer dinheiro. É nesse vídeo que eu vou simplificar para você, então vem comigo. Nós vamos conversar bastante coisa. Bom, vamos começar aqui, pessoal, para a gente entender, né? O Bitcoin fez uma correção mais importante nos últimos 2, 3 dias. Né? Ontem até a gente ensaiou uma recuperação, porém foi um bull trap, né? Uma armadilha para os comprados, e nós caímos novamente hoje com algumas falas do Federal Reserve, né? Dos diretores do Federal Reserve, como também com alguns dados de inflação, dados da indústria que saíram agora, tá? Então vou passar por isso com vocês aqui e vou conversar o que é a perspectiva, né? Como é que eu vou proteger e ganhar dinheiro nesse mercado nesse momento, tá? Então só para a gente contextualizar, eu vou até abrir aqui para vocês o calendário econômico do Investing, tá? Que basicamente são os dados que saíram hoje para vocês. Eu vou compartilhar e explicar. Isso fez com que os mercados se assustassem um pouco e ensaiássemos mais queda no mercado americano e em cripto também. Então, o que hoje saiu, tá? Saiu os dados de seguro-desemprego, né? Os pedidos contínuos de seguro-desemprego que vieram acima da meta. Logicamente que esse dado ruim, ele estimularia, por exemplo, um corte de juros, né? Porque o corte de juros justamente é para estimular o mercado de trabalho e não ter uma recessão econômica. Porém, o grande problema não foi os dados de seguro-desemprego. Então a gente viu aqui o PMI industrial, né, e o PMI composto global. A gente viu bem acima das expectativas. Tá? Então, isso fez com que os mercados acabassem tendo um comportamento, né, de medo de inflação. Possivelmente uma mudança da postura do Fed, não cortar tanto juros assim, e os mercados estão sofrendo. Então, por exemplo, o S&P 500 começou mais uma correção após um reteste muito bem feito, né, do topo anterior, só que a gente continuou caindo. Então, caímos ontem, tentamos uma recuperação, caímos hoje. Se nós olharmos aqui no semanal, a gente vai ver uma coisa muito importante. A tendência é de alta. A tendência continua sendo de alta. Porém, a gente ainda não testou essa média de 8 semanas. Nós voltamos abaixo da mínima da semana passada, isso é bom, tá? Porém, a gente poderia, inclusive, ter um teste mais forte nessa região inferior, aqui nos 6.129 pontos. Isso daqui, possa ser que a gente não consiga fazer esse teste, tá? Mas seria o cenário ideal para compras mais fortes, porque a gente veio subindo desde praticamente da crise da guerra, e nós continuamos subindo sem parar. Então, a mínima do S&P até a máxima foi de 33, 34%, mais ou menos aí, e até agora 31,5%. Então, fazer uma correção um pouco mais forte, corrigir no semanal, corrigir no mensal. Ó, no mensal a gente nem corrigiu. Desde abril, a gente só subiu praticamente 5 meses. Eu vou colocar esse mês de abril como uma recuperação já, dentro do próprio mês. Então, corrigir dentro desse cenário seria algo até interessante para nós conseguirmos compras melhores no índice, né? E nós não ficarmos comprando o topo. E geralmente esse é o padrão que vem acontecendo nos últimos anos. Olha só, há uma pernada mais forte do S&P. Novembro de 2023, nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5 meses de alta, corrigimos em abril, depois mais 1, 2, 3, 4, 5 meses de alta, corrigimos em outubro, depois um mês de alta, né? Tivemos a correção mais forte do início do ano, que foi aquelas tensões geopolíticas, e depois agora mais 5 meses de alta. Não é nada demais fazermos uma correção no mensal. Nós não temos nenhuma preocupação em fazer uma correção no mensal. Então teríamos que ter um setembro, por exemplo, que é historicamente um mês ruim. Na história, né, dos mercados, setembro aqui, ele geralmente é um mês de dumps, um mês de correção, para a gente sim ter uma oportunidade clara de compra de ativos mais baratos, tá? E aí você vê a própria NASA que também fazendo o início de uma correção no mensal. Uma estrela cadente podendo vir buscar uma região aqui um pouco mais baixo desse topo anterior do mensal, para depois buscar uma região mais alta, tá? E por que está falando
mercados americanos? Porque os mercados americanos estão totalmente correlacionados com cripto. Olha como eu até coloquei aqui um dado, uma informação para alavancagem, né? Eu vou falar sobre isso também. Mas olha como o gráfico da Nasdaq está muito parecido com o gráfico do Bitcoin. Está muito parecido, né? Então a gente vê uma correlação extrema entre os dois ativos, entre os dois índices, né? Vamos colocar o Bitcoin como um índice, né, relacionado ao mercado, mas é um ativo em si, para a gente tentar buscar compras melhores nessa região, assim como a Nasdaq está ameaçando fazer. Então, qual é essa região, Matheus? No gráfico mensal, eu já até falei no último vídeo, mas se você não está acompanhando, comece a acompanhar. Eu observei essa região dos 104 mil dólares. Essa região dos 104 mil dólares é uma região mais forte. Nós poderíamos corrigir até a região mais dos 110? Poderíamos, a gente tem interesse de compra aqui nessas regiões. Porém, eu acho que a zona principal de suporte é no 104. É um fundo ascendente no mensal, poderia ser um fundo ascendente no mensal. Nos daria uma oportunidade de tocar nessa região do 104 e voltarmos acima, né, para brigar por essa região novamente do 115, 114. E aqui a gente decidiria se iria continuar o ciclo de alta ou não. Mas eu vejo como clara oportunidade compras nessa região dos 104, 105 mil dólares. É o que eu estou fazendo, tá? Dolarizei boa parte do meu dinheiro nas últimas semanas, principalmente porque eu estava extremamente concentrado em Ethereum, né? Que eu também vejo oportunidades de compra um pouco mais abaixo, nessa região dos 3.800 eu vejo com uma excelente oportunidade, tá, de compras nessa região. Uma correção um pouco mais forte no semanal ou até mesmo no mensal nos daria uma oportunidade nessa região dos 3.500 por aqui, tá? Eu até acho que a gente pode triscar nessa região entre os 3.600 a 3.800. Até coloquei um alerta aqui de montar posições nessa região, para aí sim a gente começar a subir, fazendo um fundo ascendente também no semanal e no mensal, e aí buscar atacar o topo histórico e, quem sabe, romper esse all-time high do Ethereum, tá? E aí, por que eu tô falando tudo isso, né? Nós vimos aí nas últimas semanas uma euforia muito grande dos mercados. Então nós estamos fazendo o contraste neste momento. Nós estamos voltando para neutro e medo. Então, olha só, na última semana nós chegamos a 75 pontos de ganância no mercado. Nesse último mês, a média, vamos colocar 70, 72 pontos de ganância. Ontem nós chegamos a 44, hoje estamos em 50. É capaz do fechamento disso aqui cair ainda mais. Então, eu gostaria de ver um pouco mais de medo no mercado, né, nesse mês de setembro, abertura do mês de setembro, finalização do mês de agosto, para nós termos boas compras no mercado. E você fala, pô, Matheus, mas eu estou alavancado no mercado, o que eu tenho para como me preocupar? Olha só, a gente vê aqui nos mapas de liquidações que o Bitcoin tem algumas regiões de liquidação muito interessantes, tá? Então eu vejo o seguinte ponto, em relação às últimas semanas, acho que a gente pode realmente vir buscar essas regiões mais baixas, tá? Essa região do 110 é um suporte importante, perder isso nos levaria até a região do 104, que é o meu interesse de compra, né, para um fundo ascendente no mensal, mas a gente tem muita liquidez nos 120 mil dólares, tá? Então essa região dos 120 mil dólares, na minha concepção, é uma região onde o preço vai atacar mais para frente. Então a gente deve vir buscar essa região, essa liquidez mais abaixo, fazer vendas a mercado, fazer estopar posições de traders, né, alavancados, e aí sim a gente vir voltar a essa região dos 118, 115, 120 mil dólares, que são regiões importantes de preço do Bitcoin. E claramente, se a gente voltar a essas regiões, nós vamos ter força nas altcoins. É o que nos mostra também, né, o Open Interest do Bitcoin. Nós temos muita região, né, nós temos muita procura. Aqui a gente tem o preço do Bitcoin em amarelo e o Open Interest em verde. Então, essa região dos 85, 95 é um suporte onde, se a gente perder, a gente perde, por exemplo, a estrutura de alta. Porém, olha a quantidade de Open Interest nessa região dos 104 mil dólares, né? Que é essa região de topos anteriores, fundos locais. Então, 104 mil dólares me parece de fato uma zona de acumulação extremamente interessante, tá? No curto prazo a gente consegue até olhar regiões menores, tá? Então a gente tem essas regiões que já foram perdidas, né, do 115, 116, como eu falei, nos levariam mais para baixo, e aí a gente
conseguiria buscar essas zonas de interesse aberto, né, no 104 mil dólares. Bom, então, já que a gente viu essa questão do Bitcoin, né, a gente vai ver aqui, eu quero trazer para vocês alguns altcoins que, na minha opinião, são as mais fortes nesse momento, que a gente teria uma assimetria um pouco melhor para tentar buscar regiões maiores, tá? A primeira delas é BNB, tá? Acho que BNB está numa estrutura de alta, corrigiu muito pouco, eu vou mostrar para vocês, onde é o meu método, né, onde eu sempre trabalhei dentro do mercado, na paridade Bitcoin, altcoins que têm uma capacidade de me dar mais bitcoins, senão não vale a pena. Então aqui nós temos a BNB que buscou nessa semana ainda 880 dólares, tá? Então a gente tem uma estrutura de alta clara aqui. É óbvio que correções um pouco maiores, se o Bitcoin descer aos 104, pode acontecer, mas eu vejo como fundamental essa zona daqui, ó, dos 780 dólares. Eu acho que é uma zona interessante de compra, de acumulação, sem perder estrutura de alta, retestando regiões de meses anteriores, tá? Então, essa região, ou até mesmo um pouquinho mais baixo, no 740, para quem quiser tentar segurar um pouco mais a ansiedade, mas eu acho que 780 seriam boas compras no curto prazo para você surfar a BNB, que está em ampla tendência de alta, né? E lá no Instagram eu falei inclusive sobre ela. Até eu te falo que se você não me segue, segue lá, Mateus F _Braga, e segue a Coin Consultoria também, Coin Consultoria com 2 Os, tá? Coin com 2 Os. Os links vão estar na descrição. Mas eu falei sobre BNB. Então, olha a força que BNB está tendo tanto contra o dólar, como também contra o Bitcoin. Se nós olharmos aqui, ó, nas últimas semanas nós estamos revertendo uma estrutura de baixa, e eu acredito que a BNB tem essa força para fazer um upside até essas regiões maiores aqui, tendo uma alta de 22% ou quem sabe de 30% contra o Bitcoin, tá? E aí aumentar a quantidade de Bitcoins que você tenha na sua carteira. Aqui no mensal a gente vê claramente que ela está em um ponto interessante, inclusive. Deixa eu até apagar aqui. A gente está cruzando as médias. Se isso acontecer e a gente ver um out season, a BNB de fato pode ser uma estrutura extremamente interessante para a gente buscar as máximas, né? E ter uma alta aí de aproximadamente 142% em relação ao Bitcoin. E é o que eu acredito que possa acontecer de fato a partir de uma correção de setembro. Então, outubro, novembro, dezembro poderia acontecer isso. É preciso que a BNB rompa, possivelmente rompendo esse mês, né, fazendo esse cruzamento contra o Bitcoin, tá? BNB barra BTC, nós temos força de buscar as máximas. Ethereum eu já falei, né? Eu vou falar agora de Ethena. Ethena que buscou regiões próximas de topo. Acho que a gente tem força para buscar um pouco mais além, lá nos $1, 1,25, por aí. Tá? No gráfico mensal, a gente vê que a gente veio buscar uma zona de liquidez extremamente importante dos 88 centavos. A estrutura de alta continua, tá? Na verdade, essas estruturas aqui corretivas, ó, deixa eu até colocar aqui para vocês, geralmente são bandeiras de alta, né, que são rompidas para cima, olha só. São bandeiras de alta que geralmente fazem essas acumulações e a gente depois vê grandes correções. E para quem estava atrasado em Ethena, não comprou, eu acho que a gente tem uma boa estrutura aqui para compra, principalmente nessa região abaixo, tá? Onde ela não pode perder esse fundo anterior, aqui nos 56, 57, 58 centavos. Eu acho que é uma boa estrutura de compra para Ethena, deve fazer uma acumulaçãozinha aqui, até fazer um falso rompimento, né? Capturar a liquidez e depois buscar as máximas um pouco mais acima, nos 88, e na minha concepção lá nos 1,20, onde eu olharia para realizações, começaria a vender posições aqui nesses 1,20, mesmo que ela rompa o topo histórico e vá continuando. Mas eu acho que Ethena tem um grande potencial para continuar essa alta, até porque Ethena tem sido mais forte até do que o próprio Ethereum. Né? Nos últimos dias a gente viu essa alta da Ethena em relação, por exemplo, ao Ethereum, subiu 100%, né? Ela dobrou em relação ao desempenho do Ethereum. Fez essa correção nas últimas semanas e eu acho que é exatamente esses pontos de oportunidade que a gente vai ter aqui. Então a gente tem uma grande acumulação e geralmente isso aqui depois rompe para cima, tá? Então Ethena, eu acho que Ethena e BNB, junto com Ethereum, são, na minha concepção, os principais pontos de acumulação que você deve olhar para essa correção nesse momento, tá? Solana é bem comum a gente estar falando de Solana, né? O mercado fala muito de Solana, mas aí eu quero olhar aqui, mostrar um negócio para vocês.
Olha quanto tempo Solana está presa dentro desse range dos 180 dólares, né? Há muitos meses. Então, se a gente colocar o gráfico mensal aqui, vocês vão ver muito claramente que desde março de 2024, né, um ano e meio, nós estamos presos entre as mínimas dos 112 e as máximas dos 230, mas a média de preço de fato é junto desses 180 dólares. Ela até ameaçou romper essa região agora, né, foi rejeitado. Então, o que eu vejo? Se a gente olhar aqui com mais calma nos gráficos mensais, nós vamos ver que ela precisa de fato romper essa região dos 204 dólares para ela ter força, né? E se caso o Bitcoin faça uma correção um pouco maior, ela possivelmente iria revisitar essas regiões da última pernada, uma retração aqui lá nos 150 dólares. Eu acho que é uma boa oportunidade de comprar Solana, tá? Para uma pernada final de mercado. Porém, eu quero trazer um porém aqui para vocês. O que a Solana precisa ser atrativa? Assim como o BNB rompeu a máxima histórica, ela precisa se demonstrar atrativa para merecer seu investimento. Porque se a gente olhar, por exemplo, a Solana barra Ethereum, olha o que está acontecendo com a Solana barra Ethereum. Nós estamos fazendo uma grande correção de 4 meses. A Ethereum mais forte do que a própria Solana, ela perdeu o topo anterior, né? Então ela precisaria fazer um movimento acima dessas médias para sim ela ter um desempenho superior ao Ethereum, para que o risco de você investir em Solana vale a pena. Então ela precisa se demonstrar forte e romper os 220 dólares. Caso você queira tentar arriscar uma compra, eu vejo esse order block aqui nessa região um pouco mais abaixo, talvez a própria Solana voltando nos 150 dólares, voltaria essa região contra o Ethereum. Seria uma oportunidade de você tentar arriscar um pouco dos seus Ethereums, trocar por Solana e ver ela fazer pelo menos uma leve recuperação aqui, né, e voltar um pouco mais acima, tá? Então eu vejo Solana com um pouco de cautela, mas as minhas principais que eu estou olhando para nesse momento é BNB, Ethena como oportunidade de compra agora nessa correção e a própria Ethereum, tá? O próprio Ethereum. Então eu vejo dessa forma, se a gente corrigir mais, tá? O Ethereum, lembrando, se nós voltarmos entre os 3.600 e 3.800, 3.800 é uma zona de compra, na minha concepção. 3.600 seria ainda melhor, tá? Bom, dentro disso, eu queria te falar que tenha um pouco de paciência. O mercado ele funciona dessa forma mesmo, né? De forma ondas. Não acho que a gente tenha ainda estrutura de bear market, porém eu acredito que é preciso uma definição da economia americana para nós termos uma tranquilidade e dessa forma a gente conseguir continuar subindo, tá? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, nos siga no Instagram, tá? Os links vão estar abaixo na descrição do vídeo. Compartilhe suas dúvidas aqui nos comentários, nós lemos todas e podemos te responder. E espero você então no próximo vídeo, tá bom? Mande as dúvidas de vocês, tanto aqui também como no Instagram, lá na caixinha de perguntas, tá bom? Meu muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com seus amigos esse vídeo e eu te vejo então amanhã no próximo vídeo. Valeu!